Olá, paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel. Eu sou Priscila Cedro e é sempre um prazer estar aqui nesse encontro marcado de adoração e exaltação ao nome do Senhor. Hoje eu estou aqui com convidados especialíssimos e o tema de hoje é batalha espiritual. Aleluia, eu creio que Deus tem algo poderoso a ministrar aos nossos corações mais uma vez. Não podemos esquecer que o programa Interação Gospel é patrocinado pelo CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. O que você está esperando para ser também um aluno CETAPS? Em qualquer parte do país ou do mundo, pelo EAD, você pode ser um aluno CETAPS. Se forme pela maior escola de psicanálise do Brasil. Teologia e psicanálise é com CETAPS. Amém? E agora nós vamos começar como nós sempre começamos. E é o seu papel agora, como um evangelista virtual, enviar este programa ao maior número de pessoas que você puder. Este culto gravado é uma convocação aos soldados de Cristo para permanecerem na torre de vigia. A guerra não acabou e continuaremos nas nossas posições até que Cristo venha. Então agora aumente o som da sua televisão ou do seu smartphone, do seu computador, reúna a sua família, reúna a sua comunidade, reúna a sua igreja e encha a atmosfera de adoração ao Senhor. A batalha vai começar adorando a Deus, exaltando ao único que é digno de ser adorado e exaltado. E para nos conduzir à adoração, está aqui o meu amigo cantor Daniel Nascimento. Adore ao Senhor com Daniel Nascimento. A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Estou aqui para adorar a Deus junto com você. Peço licença para entrar no teu lar nessa noite e ministrar canções proféticas para a tua vida, de direcionamento espiritual para a tua história. Tá? Essa canção, ela é tremenda. Ela diz: pensa muito bem, pense muito bem. Se você está aí pensando em desistir de tudo, lembre-se que Jesus pagou um alto preço pela tua vida. Não foi em vão você estar aqui. Não foi em vão você assistir esse vídeo agora. Deus está falando com você. Ele tem uma nova história para você. Algo extraordinário. O amanhã já está nas mãos de Deus, mas o agora, o milagre de Deus, agora, isso aí no teu encontro. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Ele é bom demais. Quero ser grato a essa noite maravilhosa. Estar aqui, juntamente com essa família maravilhosa, IBMS. E com a minha pastora Priscila Cedro, maravilhosa. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor, nessa noite. Tu és maravilhoso. Aleluia. Vê se para um pouco pra pensar no que eu vou te falar. Você pode entender. Existe dois caminhos pra seguir. Um é bom, outro é ruim. Você pode escolher. Lágrimas que molham o teu rosto, que te deixa desgosto, são marcas no teu olhar. Vivendo uma vida dissoluta, a ninguém você escuta. Pare pra pensar. Pense muito bem. Aleluia.
nesse momento, nessa noite, Jesus está aí do teu lado, para enxugar as suas lágrimas agora. Aleluia, deixa Ele fazer na tua vida como Ele bem quiser. Se entrega agora ao Senhor Jesus e deixa Ele operar na tua vida, porque Ele tem o melhor para você. Existe alguém que tanto lhe conhece, que também por você chora, querendo te ajudar. Esse alguém te ama e compreende, todo o teu ser entende, você pode confiar. Esse alguém que falo é Jesus, que transforma a treva em luz, e teus caminhos pode guardar. Levou o seu pecado até a cruz, e para o céu te conduz. Pare pra pensar, pense muito bem. Amado, o Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Tem que ser por Jesus, meu amado, tem que ser por Jesus. Salvação, vida eterna, somente com Jesus. Aleluia. Esse alguém que falo é Jesus, que transforma a treva em luz, e teus caminhos pode guardar. Levou o seu pecado até a cruz, e para o céu te conduz. Pare pra pensar. Esse alguém, aleluia, que transforma a treva em luz, e teus caminhos pode guardar. Levou o seu pecado até a cruz, e para o céu te conduz. Pare pra pensar, pense muito bem. Aleluia. Pense muito bem. Pense muito bem. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pense muito bem, aleluia. Jesus é o caminho que te conduz à luz, aleluia. E eu estou aqui com a pastora Vânia Vargas, e eu estava conversando com elas, amados. Se você perceber, nós não combinamos nada, né? Falei com a pastora Vânia que seria um tema sobre batalha espiritual, e não acordei com o cantor Daniel Nascimento, nenhum louvor, nada. E ele veio com a camisa, se você observar aí na tela, ele veio com a camisa com a inscrição de Efésios, que é justamente o texto que eu preparei para trazer aqui nessa noite. E há muito tempo, há muitos meses, eu estou gerando trazer a pastora Vânia aqui. E eu falo, meu Deus, qual é o tempo propício de nós estarmos aqui? Quando será o tempo para falarmos de batalha espiritual? E eu entendo que nós estamos num tempo profético para despertar, né, os soldados, que o nosso trabalho não é vão do Senhor, e despertar os soldados a não sair da sua posição, a não sair da torre de vigia, porque a batalha ela não acabou. Ciente de todos que têm um mínimo de visão espiritual, que nós no Brasil estamos numa batalha espiritual. Não é uma batalha política,
não é uma batalha econômica, parece uma batalha ideológica, mas é uma batalha que reflete diretamente no mundo espiritual. Ou melhor, é do mundo espiritual refletindo para o físico. E eu falei, Deus, é agora. E quando eu marquei com a pastora Vânia, não sabia eu nos desdobramentos que o cenário nacional teria quando nós marcamos. E estamos, amados, vivendo ainda numa grande batalha espiritual e ela não acabou. Para muitos, acabou. Não, querido, não acabou. Eu vou te dizer que, independente também do que aconteça no Brasil, a nossa batalha está além da política brasileira. A nossa batalha é global. Até que Cristo venha. Cada um guerreando no território que Deus te plantou. Eu não sei onde Deus te plantou. Né? Deus tem me plantado aqui na TV IBMS, lá na minha pequena congregação em Soteco. Não importa onde Deus te plantou, mas eu quero que você entenda que você faz parte, você é uma peça de um grande quebra-cabeça de Deus, de um plano global, e Deus conta com o seu povo. Deus conta com a sua igreja. E está aqui a pastora Vânia, e antes de começar a conversar com ela, eu queria ler o texto que Deus colocou no meu coração para nós pautarmos essa conversa na palavra. Está lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Pastora Vânia Vargas, seja muito bem-vinda. Esse é o tempo. Amém. Esse é o tempo. Amém. Eu agradeço a oportunidade, pastor Priscila, por estar aqui com vocês, né? Porque realmente este é o tempo. E muitas vezes a gente não se manifesta porque há lugar certo para se manifestar. Então, é um tempo em que as pessoas estão falando muito, pensando demais e talvez agindo não da forma correta. Né? Mas a própria palavra de Deus fala que há um exército de Deus, e num exército há várias posições. Então, não saiamos das nossas trincheiras, vamos encarar a guerra, porque ela está na nossa frente. E é uma batalha, como você falou, de uma guerra inteira, que não terminou e só vai terminar quando Jesus voltar, né? Quando Jesus voltar. Nós continuaremos batalhando até que Ele venha. E eu quero começar, pastora Vânia, trazendo essa consciência da existência de uma batalha. Porque há pessoas que pensam assim, que batalha nada, que batalha
batalha espiritual, isso aí é coisa de crente, é algo lendário. Mas quando eu vejo aqui, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar. Pausa, então tem uma luta. Sim. Tem uma luta. A batalha espiritual, ela é tão real como nós duas aqui conversando. E eu falo, pastora Vânia, que nós vivemos um tempo que quem teve ouvidos espirituais pôde ouvir barulho de espadas. Isso aí. Na nossa atmosfera. E há uma batalha. Isso é fato. Você crendo ou não crendo, querido, nós estamos numa batalha espiritual. E mesmo que você não creia, você vai sentir os efeitos dela. Em algum momento na tua vida, em alguma área da tua vida, Verdade. esta batalha existe. E aí, pastora Vânia, sobre batalha espiritual? Eu vou começar, Priscila, antes dessa batalha, porque batalha é uma das partes da guerra. Sim. E eu vou começar na guerra em si. E eu costumo ensinar que você nasceu, você veio ao mundo, então já entrou numa guerra. Não tem uma escolha. Né? Você entrou, você foi lançado, você nasceu, você foi colocado numa guerra. A gente não percebe a guerra enquanto a gente está de um lado longe de Deus. Mas a partir do momento em que nós temos um encontro com o Senhor, então a gente passa a perceber essa guerra que está ao nosso redor. E tem uma coisa que eu também bato nessa tecla, eu ensino, que não há neutralidade nesta guerra. Aleluia! Não existe neutralidade. Não existe em cima do muro. Não existe em cima do muro. Se eu me posiciono em cima do muro, eu já estou do lado de Satanás. Porque eu já não tomei partido absoluto de Deus. Então, ou eu estou no reino da luz, ou eu estou no reino das trevas. E o próprio Jesus vai dizer, quem não é por mim, é contra mim. Isso aí. E só que eu vejo que as pessoas, vou fazer e completar 27 anos de conversão, e ao longo desses anos, desde que eu me converti, eu já me converti numa igreja que o princípio básico dela era batalha espiritual. Palavra e adoração. 3 pilares. Então, eu já entrei, quando eu me converti, já dentro da guerra, já sabendo, né, dessa guerra. E o que eu percebo é que muitos cristãos, vou falar assim, não percebem essa guerra que está ao redor. Então, muitas vezes eu escuto as pessoas falando assim, mas tudo é o diabo. Mas não está na palavra? Paulo fala aos Coríntios, e depois retorna aqui aos Efésios. Então, ele fala aos Coríntios o seguinte, embora militando na carne, mas nós não lutamos na carne. As armas da nossa milícia, então tem uma milícia, tem uma luta, tem uma guerra, e elas não são carnais, elas são espirituais. E aí ele vem aos Efésios e fala, olha só, a sua luta não é contra a carne e o sangue de ninguém. É contra uma hierarquia satânica. Então, se a gente olhar por toda a Bíblia, para trás aqui de Efésios, vamos pegar lá no Faraó, está claríssimo que Satanás, ele atua no mundo. Vou voltar muito antes disso, no Éden. Não é? Ele atua no mundo, foi entregue nas mãos dele. Então, como eu não perceber que as coisas ao meu redor, elas se dão, sim, num plano espiritual, e elas se dão numa questão bem simplista. Eu colocaria o reino da luz com o reino das trevas, embora nós, os cristãos, saibamos que o Senhor já venceu na cruz do Calvário. Amém. Não é isso? Então, isso Colossenses é um fato consumado. Isso aí. Colossenses me dá isso aí com tanta clareza, né? 2,15, que ele já venceu, ele despojou. Tem uma tradução que diz, ele destronou os principados e as potestades. Então, ele já arrancou tudo. Então, por que eles continuam a atuar? Porque tem homens que dão vazão a eles, que não acreditam, e porque eles não vão ceder de qualquer forma.
Então, nós precisamos ter essa consciência de que, sim, tudo ao nosso redor se dá num plano, principalmente para nós, os cristãos, isso se dá num plano espiritual, não é carnal. Não é carnal. Então, a gente precisa conhecer o mundo espiritual, saber que existe, sim, uma guerra maior, que o Senhor conta conosco e cada ponto, cada fase, cada coisa que nós passamos é uma batalha. Então, se eu tenho um problema familiar, sim, eu estou numa batalha. E quem é que está por trás daquilo? Crise conjugal, gente, isso é claríssimo. Tem alguma coisa por trás que tem muita alma das pessoas, tem muita... A alma hoje está gritando muito, né? Mas, por trás disso tudo, por exemplo, uma pessoa que veio ferida na sua vida, ela entra, eu vou colocar na crise conjugal, ela entra na crise conjugal, mas ela veio lá de trás, ferida, machucada, ok, pode falar comigo, isso é alma, mas quem provocou lá atrás? Eu preciso sanar o que foi feito lá atrás, e isso é espiritual, e isso vai trazendo, vai dando abertura, vai dando brecha. Então, eu vejo assim, não é virar um caça-demônio, não é achar que a gente só vê demônio em todas as coisas. Não, mas a guerra, ela é real. Entramos porque nascemos. Na verdade, a guerra começou, né? Quando Deus expulsa Lúcifer, e ele se torna Satanás, inimigo de Deus, e daí a guerra vai se acirrar, porque o homem se torna obra-prima de Deus. A obra-prima da criação de Deus. E uma coisa, Priscila, que as pessoas não atentam, não olham para a palavra e não enxergam o papel da gente como instrutor, como mestre, chamar a atenção e alertar, é que lá no Éden, Deus, quando criou o homem, ele deu uma ordem. Dominai a terra, sujeitai-a, então está na nossa responsabilidade. Eu pego o Salmo 115, 16, e eu caminho muito em cima dessa palavra, desse versículo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Aleluia. E se o Senhor, o próprio Senhor Jesus, falou que este mundo jaz no maligno, mas é nossa responsabilidade, porque a terra é nossa, então cabe a nós desalojarmos Satanás e suas hostes. E hoje o que eu vejo é que a maior guerra nossa, a maior batalha é pelo aprisionamento das vidas. E acha que ele vai soltar a vida de alguém que está preso na droga, na bebida, no adultério, na prostituição. Vai soltar fácil. É tudo guerra. É ou não é guerra? Guerra. É guerra. Guerra. É guerra. É batalha em cima de batalha. E eu vejo uma coisa também que me assustou. Logo que eu comecei a difundir, a andar, né, e levar essa questão da batalha espiritual, foi pessoas com medo. Cristãos com medo, pasmem, cristãos com medo. Medo de quê? Medo da retaliação. Como assim? Não tem como ter medo. Porque maior é o que está conosco, ele já derrotou Satanás na cruz do Calvário, já despojou, já expôs publicamente. Então, e tem uma palavra que também os cristãos esquecem dela. Lucas 10, 19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O que significa isso? Todo tipo de demônio. E sobre todo o poder do maligno. O que isso significa? Não é uma porçãozinha de um demôniozinho de hoste da maldade. É sobre todo o poder do maligno. Maior é o que está conosco. Então, por que ter medo? Porque, né, tem um jargão que eu uso, você fez o curso comigo, né? Sim. É sangue nos olhos, faca nos dentes. É isso mesmo, sangue nos olhos e faca nos dentes. Contra os demônios. Contra os demônios. E é algo tão interessante, irmã Vânia, sobre essa questão da origem dessa batalha, corrija-me se eu estiver errada. Quando o homem ainda nem existia, vendo a história, né? Quando Lúcifer foi criado, nós vemos indicativos na Bíblia, né, que
ele reinava na terra, né? Ele tinha um governo na terra, porque ele fala, subirei acima do Altíssimo, então dá a entender de um lugar aqui na terra. E é algo tão interessante disso, que quando ele se rebela, né, de uma certa forma, Deus o expulsa e o destitui. Quando o homem, então, é formado com a coroa da criação, porque entenda, Deus é criador, ele é o dono da terra. Como dono, vamos supor, eu sou dona da minha casa. Eu posso entregar o domínio da minha casa para quem eu quiser. Não é? É uma autoridade que eu tenho de dona. De dono. E ele tem uma autoridade, se eu crio alguma ideia, eu tenho uma autoridade sobre aquela criação. Eu tenho patente sobre aquilo. E aí ele cria o homem, criou o mundo, e ele entrega, como o Salmo diz, ele entrega a terra ao homem. Quando o homem peca no jardim do Éden, o homem com o pecado, ele entrega esse domínio a Satanás. Porque ele dá uma legalidade e ele entrega esse domínio a Satanás. Quando Jesus vai na cruz do Calvário, aleluia, já sinto a presença de Deus, porque Amém. Isso é tremendo. Aleluia. Né? Vamos aqui resumir essa ópera maravilhosa cantada por Deus. Quando ele vai na cruz do Calvário e ele vence a morte, né? Ele literalmente tira das mãos do diabo e entrega novamente na mão do homem. Está aqui o seu domínio. E algo tão interessante, pastora Vânia, que quando nós vemos a descrição de Lúcifer antes da rebelião, ele é ali rodeado de minerais, né? Aí quando Deus vai criar o homem, é algo muito interessante. Você vai ver um comando de Deus sobre vegetais, sobre plantas, sobre animais, mas não mais sobre minerais. Né? Aquilo que corrompeu Lúcifer já não estava mais no comando do homem. E eu quero dizer isso, porque quando Jesus venceu na cruz do Calvário, ele já venceu a guerra. Essa guerra já tem um final descrito, isso é fato. A única coisa que ele nos pede como igreja é posicionamento. Posicionamento, desalojar as trevas daquilo que eles dominaram, porque essa questão aí, né, do início, ela é bem profunda e né, de difícil compreensão de alguns, né? Mas quando nós olhamos para o caminhar do homem na terra e tudo, o homem foi dando legalidade a espíritos territoriais, formar fortalezas espirituais. Então, cabe a nós, a serviço do rei, desalojar essas trevas. O que nós, por isso que não tem como uma pessoa dizer que a vida de um cristão não é uma batalha. Porque é tomar de volta aquilo que o Senhor já conquistou na cruz. Que é isso que você falou. Ele já pagou o preço, ele já concluiu a obra. Só que ele falou uma coisa e as pessoas às vezes não atentam. Eu vou para o Pai, vocês vão ficar, vocês vão fazer as obras que eu fiz e as farão maiores ainda. Então, ele deixou ordens para nós, e isso aí está no final do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, está em João, em Lucas. Ele deixou ordens para nós. E isso fica claro, que nós estamos aqui a serviço dele, ok, nós somos filhos do rei, isso aí. Então, nós temos que avançar com o reino. E avançar com o reino é tomar a posse que o diabo toma, porque ele é ilegal, né? Ele é ilegal.
como ele está aqui ilegalmente, porque a terra Deus deu aos filhos dos homens. Não deu a demônios, não deu a principados e potestades Toma posse demoníacas. aí, querido, ele deu aos homens. Isso aí. E os homens com Deus têm a obrigação, a responsabilidade de tomar de volta o domínio do Senhor. E a própria palavra fala, e o próprio Senhor disse que, desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, implantado à força. Sim. É com guerra, é com luta, é amarrando o valente, é aprisionando o valente. Então, se disser para mim, eu tenho medo de retaliação, mas se ficar de braço cruzado, ele continua retalhando, não tem o que fazer. Sim. A omissão, fingir que nada está acontecendo e ficar omisso, não vai impedir de você ser atingido, querido. Fingir, eu não quero entrar na guerra, eu não quero mexer com isso. Antigamente, uma pessoa falou assim com meu pai, eu não quero ser vaso não, porque esse negócio de ser vaso de Deus é tanta batalha, é tanta guerra. Mas eu quero te dizer uma coisa, foi o que ela falou, não há neutralidade. Ou você está deste lado, ou é o que ele falou para a igreja de Laodiceia. Você não é nem frio nem quente. Mas porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. É tempo de posicionamento. Eu acho tão engraçado porque nós vivemos numa democracia. É muito difícil alguém acostumado numa democracia entender um reino. Com certeza. Uns jovens, porque você sabe que a juventude, infelizmente, amados, isso é uma verdade. Nós passamos aí quase 70 anos, se não foi isso, é quase isso, de uma revolução cultural. Ou seja, largaram-se as armas, porque viram que não era tão efetivo, e começaram a trabalhar onde? Aqui. No campo das ideias. No campo das ideias. E nós viemos aí numa doutrinação. Eu falo porque eu já fiz universidade. Nós estamos em uma doutrinação. Por exemplo, quando eu fazia pré-vestibular, o que os professores nos orientavam a ler? Folha de São Paulo. Olha, é o melhor jornal. Hoje, sinceramente, pastora, acho que a pastora não vai lembrar, nem assistiu, porque isso eu vi porque eu era o quê? Uma jovem ainda. Eu falo, meu Deus, quando eu olho a situação do Brasil hoje, e de 4 anos para cá, nós tivemos uma revolução no campo das ideias. Os olhos foram abertos. Eu me lembro que em 1999 lançaram o filme Matrix. É um filme de ficção científica, onde as pessoas estavam cegas pelo sistema. Havia um sistema montado, e enquanto você vivia cego pelo sistema, estava ok. Mas quando seus olhos eram abertos fora do sistema, você começava a ser perseguido, porque você era uma ameaça ao sistema. E é algo tão interessante, porque nós estamos vivendo um período de doutrinação, como eu falei, no campo das ideias. E o que acontece? Jovens chegaram para mim e, por incrível que pareça, dentro da igreja, mas defendendo a ideia de legalização do aborto. É difícil, mas acontece. E aí eu falei assim, olha, sabe o que eu vou te dizer? O problema é que você está pensando como um democrático. E o reino de Deus não é democrático. Olha que impacto. Eu quero te dizer, querido, que só vai entender reino quem está inserido numa monarquia. É o que mais se assemelha. O governo de Deus é teocrático. O reino de Deus é teocrático. Você não vai ver Deus montando uma assembleia legislativa com os homens, perguntando o que eles acham sobre homossexualismo, o que eles acham sobre legalização de drogas, e o que nós, pobres mortais, vamos votar sobre aborto. Não. Ele tem leis estabelecidas por ele. Com certeza. E ele não vai perguntar o que a gente acha para a gente fazer um plebiscito sobre as leis dele. Eu não posso dizer que eu sou filha do rei
e querer dar minha opinião, contestar o que está na palavra. É uma coisa tão São clara. leis imutáveis. Isso aí. Outra coisa, ninguém que viva hoje, eu tenho 62 anos, então eu não conheci, no tempo que eu estou, né, aqui na Terra, não conheci um reino da forma como o Senhor descreve, como ele viveu, por a lei, né, as ordenanças, os mandamentos, como foram colocados na palavra, eles fazem parte de uma estrutura de reino que nós não conhecemos. Não existe nenhum parâmetro hoje que a gente possa dizer, era isso, não existe. Mas a base de um reino é o seguinte, que a vontade do rei é soberana. Não é a vontade do povo, querido, é a vontade do rei. Absoluta. E outra coisa, a lei que impera nesse reino, a constituição do reino, é somente a vontade do rei. O que ele diz é lei. E é algo tão interessante quando a Bíblia diz que ele não pode negar-se a si mesmo. As leis que ele estabeleceu, nem ele as fere. É para ele também. É lei para o próprio Deus. Porque há um princípio na palavra. Deus governa sobre princípios, né? E há um princípio na palavra de Deus que ele diz que eu velo. O próprio Deus vela pela sua palavra para fazer ela se cumprir. Então, ele não vai mudar, ele não vai... Ai daquele que tirar um tio, um J, ai daquele que mudar, não tem como. Então, não há contestação. Se eu digo que eu amo ao Senhor, que eu o confessei como meu Salvador, ele automaticamente vai virar o meu Senhor, porque não existe meio Cristo. É Salvador e Senhor. Né? E aí, automaticamente, a palavra dele é lei para mim. E como eu ando na carne, Paulo falou aos Coríntios, andando na carne, não militamos, não pensamos, não agimos como na carne. E o povo, né, às vezes, olha para a palavra de Deus, Efésios, né, estamos assentados na região celestial, somos embaixadores de Cristo. Ok, embaixador de um reino. Eu preciso defender o reino. Eu preciso tomar posse das coisas que são do reino. Eu preciso implantar o reino. Então, o raciocínio humano é incompatível com o raciocínio do reino. Não posso pensar com a minha carne. Né? Essa, para nós, tem sido uma semana bem turbulenta. E no domingo... me perguntaram, me procuraram, eu queria parar e olhar o Senhor. E vieram me perguntar, eu falei, me dá um tempo, porque eu o conheço como Jeová de Sebaô. Este é o Senhor dos Exércitos, e como Senhor dos Exércitos, ele não perde uma guerra. Eu preciso saber qual é a estratégia desta batalha. Como caminhar agora? O que fazer? Porque a guerra está travada. Quer dizer, a batalha aumentou. E a gente não pode pensar como raciocínio humano, lógico, e nem pela força do braço. Então, é reino. É isso que precisa ser inculcado, não apenas na mente, mas no coração. Porque o rei, a única coisa que ele pede de cada um de nós é obediência absoluta. Se eu não obedeço, eu não posso fazer parte do reino. Se eu contesto, eu estou fora do reino. Eu vou para tal da neutralidade. Eu nem estou lá, nem estou cá, estou em cima do muro. Em cima do muro já tem um partido, né? Já estou nas trevas. É isso aí. Às vezes me chamam de radical, mas eu olho para ela, para a Bíblia. Sim. E aqui há sim uma radicalidade. Sim. O Espírito, a palavra diz que o Espírito tem ciúme de nós. Porque já selou, já tomou posse. Nós fomos dados a Ele, fomos comprados por um preço altíssimo. E é isso que você falou. Agora nós pertencemos a um rei. E... Irmã Vânia, pastora Vânia, como guerrear essa guerra? Porque nós, como igreja, como é o nosso papel? Há coisas, porque eu falo o seguinte, o nosso Deus é a tempo. Né? Ou seja,
passado, presente e futuro estão diante dele ao mesmo tempo. Nós que estamos presos aqui nessa cronologia, para nós há um passado que já passou, o presente, nós não acessamos o futuro na carne, só que para Deus não. Quando Deus fala algo, ele fala de algo que já existe, que ele já vê, que ele já viu. E nós, como igreja, através da intercessão, nessa batalha, através da intercessão, nós geramos e trazemos à existência no físico o que já existe no reino do Espírito. Então, como guerrear? Porque ele é a tempo. Eu falo assim, gente, eu não sei se você, até quando eu ministro eu falo, é algo inatingível para nós e ao mesmo tempo tão saboroso, né, deliciar dessa grandiosidade de Deus. Porque entenda, diante dele, Moisés está lá agora, abrindo o mar vermelho. Está lá diante dele agora. E diante dele estamos nós aqui, com o Brasil, vivemos o que nós estamos vivendo. E o futuro, ele já sabe. Nós não acessamos da carne, a não ser através da intercessão. Mas já está lá com ele. Ele já viu. E, pastora Vânia, nós vivemos esses dias como aqueles que militam. Né, quando passou o domingo de eleições, eu acho que a gente conversou aqui nos bastidores, vários soldados sentiram o mesmo sentimento. Eu estava tão mergulhada nessa batalha que até náusea eu senti, sabe? Sentindo no corpo o peso daquela batalha, e muitas vezes nós guerreamos na confiança, sem enxergar o amanhã, mas confiando nesse Senhor dos exércitos, que não perde batalha, e confiando. Aí quando veio, deu aquele tum, né? E a gente literalmente também tivemos pergunta: Deus, o que o Senhor está fazendo? Aí vem muitas vozes. Faltou a igreja se posicionar. Eu falei, mas Jesus, nunca antes uma nação se moveu tanto em teu nome. Verdade. Nunca se uniu em oração. As várias denominações, eu falei, cada um barreiras onde está quebradas. plantado. Isso. Eu me lembro, pastora Vânia, que quando foi antes do primeiro turno, e eu falo assim, dentro do ambiente, talvez pequeno que eu sou plantada, mas é assim, eu aqui no meu ambiente, você aí no seu ambiente, pastora Vânia, e há pessoas que Deus levantou como referência de profetas nacionais, como voz profética para a nação, e nós aqui estamos para ajudar essas vozes, se unindo a essas vozes. E eu me lembro que antes do primeiro turno, eu tive um sonho. E eu caminhava com o Léo pela orla da Praia da Costa. Nós estávamos vindo no meu sonho de uma obra, como se tivesse vindo de uma pregação. E nós paramos pós-pregação para poder andar pela orla e achar um lugar para lanchar. Esse era o objetivo. Só que quando eu estou andando pela orla da Praia da Costa, pastora Vânia, eu vi uma nuvem negra tomando a orla, as luzes se apagavam, ficava treva, eu não via nem os prédios. E aquele indício de uma grande tempestade. E eu falava assim, Léo, vamos correr para casa, porque há indício de uma grande... E nós não enxergávamos um palmo na nossa frente. Quando nós acionávamos a outra quadra para pegar o carro, estava uma violência instalada. Lugares sendo invadidos, saqueados. Quando eu acordei, eu ainda falei com ele, Léo, eu tive um sonho perturbador. Estou temendo essas eleições. E aí aconteceu aquela situação do primeiro turno. No segundo turno, meu marido teve um sonho. Aí já foi ele. E ele falou, Priscila, eu via pessoas tentando invadir a igreja. E eu saía do altar da igreja para ir lá fora, para impedir as pessoas de invadir a igreja.
quando ele chegava lá, pastora Vânia, ele via obras em andamento de macumbaria mesmo. É como se tivesse eu não sei como é que se chama, estava acontecendo, né, macumbeiros reunidos e muitas pessoas possessas por demônios. E ele começava a repreender e a expulsar. Quando ele olhava o rosto das pessoas que que estavam possessas, eram pessoas de nomes nacionais e artistas nacional. E ele olhava para o lado porque ele entendia que ele estava lidando com patentes altas. E ele, como sacerdote, ele dizia, eu preciso de alguém na mesma patente que eu. E ele falava assim, eu preciso de ajuda. Quando ele olhava, ele não via ali naquele momento retaguarda. E aí ele acordou, foi para o joelho orar, era por volta de 3 horas da manhã, orou por mim, pelas crianças, pela casa, orou pelas portas, pelas janelas, se deitou de novo. Aí Deus colocou ele numa favela do Rio de Janeiro. E ele via um pavor tomando conta, casas caindo, um pavor tomava. Ele acordou e falou, Priscila, eu estou com medo desse segundo turno, temendo do que vai acontecer. E aí nós marcamos de orar na sexta-feira que antecedeu as eleições do segundo turno. Enquanto nós clamávamos em Soteco, Deus deu uma visão a Léo do mapa do Brasil, e pequenas fogueiras acesas em pontos da nação. E ele falou, Priscila, vamos orar. Tem batalha maior vindo aí. Mas Léo entendeu que a igreja, esses pequenos incêndios, era a igreja orando nos mais diversos pontos da nação. Então, é claro que no nosso meio nós teremos desapercebidos e pessoas em cima do muro. Mas a grande maioria estava orando, estava intercedendo e estava posicionado. Isso mesmo. E lá atrás, no tempo da pandemia, lockdown, fecha. Então, eu me juntei com algumas pessoas que se converteram comigo, que têm a mesma visão de guerra e tal, e nós orávamos madrugada dentro. E o Senhor falou muitas coisas conosco. E uma das coisas que me marcou muito foi que Deus falou comigo, em particular, aqueles dias de oração, falou que era para orar muito, cobrindo o remanescente da igreja. Porque é o remanescente que incendeia, é o remanescente que levanta o fogo, é o remanescente que se posiciona na guerra. Vão ter aqueles que vão vir atrás, né? A gente não está aqui para criticar a posição de ninguém, mas o remanescente, e assim falava o Senhor comigo, o remanescente, porque contra eles batem os tambores, para deslocar, desalojar, enfraquecer o remanescente. Então, quem de lá para cá sobreviveu, cresceu, avançou, faz parte do remanescente. Porque é este que está segurando. Então, nesse tempo aí, de antes do primeiro turno, e o Brasil orou, mas entre os 2 turnos, entre o primeiro e o segundo, o Brasil orou muito mais. E essa quebra de barreira denominacional, então houve unidade da igreja, do corpo. Léo, meu marido, até falou assim, com esse sonho que ele teve, ele falou, Priscila, há um encantamento sobre a nação. E nós temos que orar de forma específica para quebrar encantamento. Ah, mas contra o povo de Deus não vale encantamento. Para quem está realmente posicionado como filho da luz, como filho de Deus. Porque aqueles que estiverem dentro da igreja, meio lá e meio cá, querido. Panguando. Como diz aqui, a gente está falando, panguando. Não é? Então, assim, Léo falou, Priscila, nós temos que orar, porque eu via um mover de potestade, porque a gente sabe que assim como a igreja orou, as trevas também se trabalharam. Posicionaram. E como se posicionaram.
E se prepararam ferozmente, porque estão... eu faço parte de uma torre nacional, então, pessoas de todos os estados, e essa torre nacional se comunica com os países da América Latina. No dia 12 de outubro, vieram lideranças das igrejas dos países da América Latina, pediram para vir aqui no Brasil orar conosco, entendeu? Nós estamos vendo agora consequência de todas essas orações. Lógico que o Brasil inteiro tem muita gente orando, mas eu estou falando especificamente daquilo que eu faço parte, né? Então, por exemplo, o pessoal do Distrito Federal testemunhou essa semana que estavam na rua e orando, e as pessoas foram caindo possessas. No Rio, a mesma coisa. Pessoas que têm, né, uma opção ou uma orientação, como se diz, né, sexual, e que vieram correndo pedir ajuda, pedindo a mente de Cristo. Olha que coisa tremenda. Então, tudo que está estourando hoje, toda coisa que vem à tona, tudo aquilo que nós consideramos sujeira, tudo aquilo que nós consideramos corrupção, imundície, toda verdade que está subindo, isso é consequência das batalhas travadas anteriormente, porque não é de hoje que nós estamos orando. Não, não. Quantos anos nós estamos orando? Eu estava até lembrando ao meu marido isso, pastora. Quero até honrar aqui o Ministério Diante do Trono. Uhum. É um ministério que está aí, há mais de 22 anos, de 22 anos, e quantos ajuntamentos proféticos foram feitos ao longo desses anos em vários pontos estratégicos da nossa nação, demarcando o território. Isso mesmo. Demarcando o território. Inclusive no centro do poder. Então, você falou, como guerrear? Nós já estávamos preparando as batalhas, nós já vínhamos orando. Então, uma hora, essa guerra nacional, isso que precisava ocorrer, ela ia estourar de uma hora para outra. Isso tinha que acontecer. Porque eu me pauto numa promessa que foi feita. Deus revelou uma profecia lá no avivamento nos Estados Unidos, de onde saíram, né, Daniel Berg, Gunnar Wingren, que desceram para o Brasil com uma promessa. Que num país da América do Sul, chamado Brasil, daqui viria o maior e último avivamento que incendiaria a terra. Eu quero fazer parte, querido. Isso aí. Eu glorifico ao Senhor por ter me deixado, ainda que com certa idade, vivenciar essa coisa extraordinária. E um avivamento, ele não se dá na calmaria. Não tem como dar na calmaria. Outra coisa, tem muita promessa para ser cumprida para o Brasil. Como que isso tudo vai vir, vai chegar, vai estourar? Como que isso vai se concretizar? Como a Priscila falou aqui antes. Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem. E nos dá autoridade para fazer o mesmo. Esse é o profético. Então, a gente tem chamado à existência a questão do Brasil ser celeiro do mundo. Não apenas do alimento material, mas também do alimento espiritual. Nada disso vai ser na força do braço, porque aqueles que não têm a visão espiritual, eles vão. Nós ficamos em cima do muro, como atalaia, Isaías 62, 6, 7, vós, os atalaias. Eu pus atalaia sobre os muros da cidade. Vós, os que estão ali em cima, fazeis lembrado ao Senhor, não deem descanso a Ele, nem de dia e nem de noite. É todo o dia e toda a noite. Então é orar sem cessar. Ininterruptamente, até que, é isso que fala aí em Isaías, até que a situação se transforme. E aquilo que nós oramos lá atrás, não tem outro meio de um cristão ganhar a batalha se não for em oração. Hoje eu me deparei com uma frase
de um cristão reformado, John Piper, e ele fala o seguinte: enquanto a gente não tiver a consciência de que a vida de um cristão é guerra, nós não entenderemos para que serve a oração. Meu Deus. Eu achei isso muito profundo. Eu falei, meu Deus, ele tem toda a razão, né? A guerra para o cristão, ela é ganha na oração. Nós geramos a vitória na oração. Nós mudamos circunstâncias na intercessão. Ezequiel 22, 30, 31. E eu procurei entre o povo um homem. Quantos que Deus procura? Posso ser eu sozinha, pode ser você sozinha, pode ser um cristão comum sozinho. Não tem que ter patente, não tem que ter ministério, não tem que ter cargo. Tem que ser um cristão autêntico, genuinamente convertido para se posicionar na brecha. Sim. E aí ele fala, eu queria mudar a circunstância, mas eu não achei ninguém que se posicionasse diante de mim para poder absorver tudo isso, então eu vou ter que exercer juízo, porque eu não posso fazer diferente. Aleluia. Então é oração, é um posicionamento de oração, mas não me desculpem aqueles que fazem assim, mas às vezes as pessoas não interpretam bem o que a gente fala, mas não pode ser uma oração de churumela. Oração de churumela, isso é expressão minha, tá? É aquela oração que, ai, Senhor, abençoa, Jesus salva, Jesus ajuda. O diabo não tá se abalando com isso. É partir para dentro. Primeiro que uma oração de guerra se faz de pé. Eu nunca vi um soldado arriado na frente do inimigo e chorando, pedindo ao general que está lá no quartel, general, corre aqui, me socorre. Não existe isso. Um soldado se levanta e parte para dentro. É isso que eu falo, gente. Sangue nos olhos, faca nos dentes. Isso aí, parte para cima, porque a luta é contra demônios. E quem tem que correr, quem tem que arregar, quem tem que arriar e sair da frente são eles. A palavra diz que é as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Significa que nós avançaremos. Nós avançamos. Eles vão ficar entrincheirados. Exatamente. E nós vamos dar nas portas e elas vão quebrar. Então, é oração. E é uma oração específica de batalha. Há um modo, às vezes as pessoas acham que é um modo de orar. Não, para mim, é o único modo de orar, proclamando a palavra. Porque quando eu falo a palavra, Priscila, eu já estou dando a resposta. Não é isso? Então, está escrito. Está Amém. Escrito que o Filho de Deus veio para destruir toda a obra do diabo. Então, toda obra, ela é ilegal, ela já está destruída. E é em cima deste tipo de palavra, não é? Que a terra é nossa. Houve um tempo na pandemia em que eu caminhei em cima disso, porque eu não admitia que o estado do Espírito Santo fosse encher container com gente morta. Eu falei, não, esse lugar é meu por herança, é minha terra, então vou eu avançar em cima disso. E como nós estávamos, né? Nós éramos em 3, madrugada dentro, a terra é nossa, sai, desaloja, vai embora. Os containers encheram? Não encheram. Então, é nosso lugar, somos nós que... É a palavra. Eu preciso conhecer a palavra, fazer uso dela. Gente, está na armadura. Ela acabou de ler. É a espada do Espírito. É a palavra com de ela Deus que nós atacamos. Ela serve para o ataque, para cortar, para ferir e para quebrar esse domínio de Satanás. Porque assim Jesus venceu ao diabo no deserto. E você sabe que uma das ferramentas de Satanás é a intimidação, né? Ele tenta falar alto, ele tenta gritar alto, palavras de intimidação, e tentaram intimidar a igreja. Vários vídeos rodaram por aí com pessoas desafiando o nosso Deus, né? E falando contra príncipes sacerdotais que Deus levantou sobre a nossa terra. Ah, Deus usou fulano, cicrano, e falando sobre príncipes.
príncipes, sabe, sacerdotais que Deus botou sobre essa terra. Eu falei, meu Deus, que terreno perigoso que esse homem está transitando. E não tem jeito, a gente como igreja sente, né? E uma questão de reação. Aí, né, vem aqueles crentes mais calminhos, né? Acalma, confia. Aceita. A gente não entende. Aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, me ensina a te amar e não sentir, né, uma certa ira, né? Porque o apóstolo Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Então a gente vai irar. Falei, me ensina a te amar e não sentir essa afronta, porque o próprio Davi, quando Golias veio, ele falou, quem é esse incircunciso que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? Então, assim, como soldado que milita, eu falei, Senhor, tá dando uma ira aqui, hein? Tá dando uma ira aqui. Né? E nós fomos, e ele vem com palavras de intimidação. E é nessa hora que vem, alguns falaram com o meu marido, vocês não desistem nunca? Não. A batalha já foi perdida. E aí Léo respondeu, o meu general falou que não acabou. Acabou. E que a guerra continua. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu ainda preciso ficar no posto. O general não deu ordem para parar. Isso aí. E eu vejo como ele é general de guerra e como ele é Jeová de Sebaú, é o Senhor dos exércitos, ele é estrategista. E nada de Deus tem lógica. Não me julguem, mas nada de Deus tem lógica. Porque se eu hoje falasse com qualquer pessoa, falasse com você, olha só, nós vamos vencer você rodando, cada dia você dá uma rodadinha e dá um berro. Você ia falar, enlouqueceu a pastora. Ela está louca. Então, são coisas que vão aguardar por ele. Ele julgou, eu falo, gente, é um tempo hoje em que Deus sacudiu o tapete para poder fazer uma limpeza. Ele não encerrou. Ele não parou. E não tem essa. Eu não aceito. Você é radical, você não está enxergando. Não. Eu não ouvi dele, não ouvi ele falando através dos seus, os profetas, que parou, cansou, parou, vamos parar, vamos depor as armas e vamos nos voltar para outro tipo de coisa. Não. Mas. Não houve esse comando. Não. E eu vejo que ele está. Olhando para uma situação e controlando ela, porque, gente, ou eu creio que Deus é soberano e que tudo está no controle dele, ele age do jeito que quer, da forma que quer, ou eu, então, desisto de confiar nele, de fazer dele o meu Senhor e Salvador. E é nessa hora que é importante o capacete da salvação, para proteger a nossa mente, porque é aqui que ele trabalha. Nessa hora é importante o escudo da fé, com o qual nós apagaremos todos os dardos inflamados do maligno. É nessa hora a couraça para proteger o nosso coração, literalmente. Isso mesmo. Mas não largar a espada, porque eu falo que capacete, escudo, couraça é para defesa. Mas a espada é para ataque. Da armadura de Deus são 6 peças, 5 são para defesa. A única para ataque é a espada. É a espada. Não é? Só não é maior do que o nome de Jesus, que é a maior arma de guerra. Né? Isso. E outra coisa que Deus tem dado comando a nós que nos juntamos em intercessão pelo Brasil é a adoração, porque a adoração é arma de guerra. É só olhar Josafá, aquela situação do rei Josafá, manda os levitas, os cantores, os tocadores, vai na frente. Quando chegou o povo de Israel lá, já estava tudo desbaratado. Então, são essas estratégias de guerra de Deus. Né? Outra coisa, Priscila, que eu sempre gosto de falar, que é uma arma de guerra que a igreja não faz uso dela, que é a oração de concordância.
Se dois, não precisa de muita gente, dois concordarem aqui na terra acerca de alguma coisa, dos altos céus ele executará. Porque aquilo que nós ligarmos aqui tem o aval do céu. Aquilo que nós desligarmos aqui tem o aval do céu. Mas precisa haver concordância. O que é uma concordância? Eu preciso estar alinhada com você, meu coração alinhado com o seu, no mesmo propósito. Eu não preciso ter uma convivência diária com você, ser sua amiga íntima. Não preciso disso. Mas eu preciso ter o mesmo propósito, ter uma mesma direção que você e respeitar um ao outro. Sim. Porque nessa oração de concordância é preciso que haja isso aí, unidade, respeito, né? É isso que a oração de concordância ela provoca, porque aí ela explode o inferno, ela Sim. E eu confesso, pastora Vânia, que eu até postei nas redes sociais. Inevitavelmente é um tempo de pano de saco, de rasgar as vestes, vestir pano de saco, se assentar em cinzas e colocar diante de Deus as cartas de afronta. Isso aí. Porque logo no início eu falei com o Senhor, foi essa palavra que veio. O que faz? Eu falei assim, olha só, ainda que você não saiba o que orar, mostra para Deus. A situação de Ezequias com Senaqueribe, a afronta não foi para mim, não. E nem para o seu povo, não foi para o comandante, né? Esta afronta foi para o Deus Todo-Poderoso, porque a casa estavam perguntando, aonde está o seu Deus? O Deus dos crentes é fraco. Ah, mas não é mesmo. Então, aguarde e verás. Sim. E eu estava até cantando o hino do Diante do Trono há muitos anos atrás, o CD Preciso de Ti, e eu me lembro que eu fui para o serviço e falei assim, eu estou em pano de saco, mas continuo clamando. Estou sobre cinzas, mas continuo clamando. E o hino falava assim, tempo de angústia, de perseguição, dias de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abra os meus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Olha, e tem uma parte que ela fala assim, livra-nos das suas mãos agora, que todos saibam que só tu, Senhor, és rei. Isso mesmo. Né? Só Ele é Deus, só Ele é rei. Glória a Deus. E esse hino ficou no meu coração e ainda está há muitos dias. Eu lembro que quando saiu o resultado, eu botei até uma foto da bandeira brasileira, aquela símbolo de luto. E tem aqueles negacionistas, né, que o crente não pode estar triste, o crente não pode estar de luto. Não, eu estou de luto, mas estou clamando. Estou de luto, mas estou de vigia. Porque o luto era uma simbologia amoral da nossa nação. Né? Algumas coisas são inconcebíveis como filhos de Deus que serve a um Deus, né? Um Deus cuja base do seu trono é justiça, e algo que está no seu caráter é a justiça. Não tem como servir a um Deus de justiça e não ficar inconformado com a injustiça. Né? Mas eu creio que Ele está trabalhando. Eu creio que nós já extrapolamos a batalha espiritual, mas eu creio que foi um tempo para a igreja enxergar a igreja. Aonde está a igreja verdadeira? É incompatível essa situação de alguém que tenha Jesus como seu Senhor e coadunar, ficar junto, abrir a mente, defender aquilo que as trevas defendem. Então, eu creio que a igreja mostrou onde está a igreja. Então, eu me decepcionei. Falar que não? Então, logo no início da semana, eu não coloquei a tarja preta, não coloquei, eu falei, mas não vou abaixar a cabeça. Vesti a minha camiseta, nem preciso falar qual era, e marchei rua fora. Eu falei, eu vou andar. E eu moro na avenida muito comprida,
e aí uns gritam contra, outros a favor. Eu sei a quem eu sirvo, levanto minha cabeça e marcho. Precisamos agora porque disso eu aí, sei, de convicção, isso de aí. quem somos e a quem Isso. servimos. Cheguei na casa do meu filho, ele falou, a senhora está doida? A senhora vai tomar na cara aí no meio da rua? Eu falei, não vou não. E se me derem um tiro, o lugar mais perto que eu vou parar é no céu, gente. Coisa boa, né? Me economiza. Mas não é por aí, não. Mas é uma convicção de que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei ao Deus que eu estou servindo, e eu sei o que Ele espera de mim. Amém. Não que eu afroche, mas que eu permaneça no posto de vigília. E orando, orando, orando sem cessar. Amém. De cabeça para baixo, se for necessário, mas orando. Pastora Vânia, se eu pudesse, eu te agarrava aqui, você sabe, né? Entraríamos numa vigília. Não então, é? toma posse disso. Orar a palavra, declarar a palavra, adoração, como o rei Josafá, não é? Ele falou assim, ó, parai, estai quieto e veja, só louve, só adora. Louve. Então, declarar a palavra, né, adoração, oração de concordância, que é um ambiente de unidade, que também é um preparatório para o avivamento. Não existe avivamento sem unidade, unidade de visão, unidade de clamor, unidade na adoração. Então, faça uso disso, querido. Proteja o seu coração. Use o capacete da salvação. Cuidado com a sua mente, não é? Cuidado. Pastora Vânia. Deixar de ver tanta notícia ruim. Eu tenho falado isso dentro da minha casa. Saia da Matrix, querido. Isso aí. Esqueça as notícias ruins. Encha a sua mente daquilo que te pode dar esperança. É isso aí. Eu creio que Deus é um tempo que essa palavra possa ativar você, intercessor, possa ativar você, soldado de Cristo. Ah, Priscila, mas eu não tenho grandes patentes. Deus, como ela falou, só precisa de um que esteja na brecha. A batalha ainda não acabou, e eu não estou falando nem só do cenário brasileiro, mas de um cenário global, porque nós devemos clamar até que Ele venha. Nós devemos continuar guerreando até que Cristo venha. E eu creio, eu preguei um dia aqui, a última pregação que eu preguei aqui foi sobre jubileu. É tempo de jubileu. E o Brasil fez 200 anos. Isso mesmo. 4º jubileu, e eu profetizei aqui, o jubileu incluía devolução de propriedades. Libertação, devolução. Devolução. Eu falei, olha, eu creio em um tempo de devolução para a igreja brasileira, um tempo de devoluções para o Brasil, de remoção de culpa. É um tempo profético para o Brasil. Profético. Não é isso? E o Brasil, o que nós, os cristãos brasileiros, temos que ter em foco é que o Brasil é o último estandarte, é o último lugar em que a igreja está livre para pregar o evangelho, em que a igreja ela tá segurando, ela está resistente. Nós somos uma resistência. Sim. E se hoje nós afrouxarmos, quem vai segurar isso tudo? É para nós. A batalha é nossa e esse tempo é para nós. Obrigada. Eu vou fechar aqui falando o que ela fala no curso. É com sangue nos olhos e faca nos dentes. Eita glória! Que nos levantamos, nos colocamos de pé. Obrigada, pastora Vânia. Amém, eu que agradeço. Eu vou trazê-la mais vezes. Eita glória! Porque ela é empolgada como eu. Aleluia! Deixar a gente vai longe. Vai longe, vamos fazer a vigília. E agora, vamos usar uma das armas de guerra, adoração, com Daniel Nascimento. Adore ao Senhor. Vamos adorar o Senhor, né? É no meio dessa guerra, é que o nosso Deus entrega a vitória para nós e nos fortalece. Assim como foi com Débora, Deus te chama para essa guerra. Essa guerra é tua. Aleluia! Débora, mulher de Deus,
aconselhava até os filhos seus, juíza de Israel. Debaixo da palmeira em Ramá, a ungida ali se assentava para aconselhar. Uma mulher bem diferente do que se via em comum. Sabedoria à frente do seu tempo, a unção era o seu talento, mulher de Deus. Chamou Baraque, falou: assim diz o teu Senhor, prepare os homens, essa guerra nós vamos lutar. Mesmo sendo minoria, você vai ganhar, pois em tuas mãos vitória Deus entregará. Se levanta e profetiza, é hora de lutar. Mesmo sendo minoria, você vai ganhar. Se Deus falou e está falando, não vai apagar a sua promessa. Não importa a força do teu inimigo, o teu Deus é poderoso e Ele é contigo. Por muitos anos você já lutou e sofreu. Se levanta e profetiza, porque a vitória é do povo de Deus. E a vitória chegou, o seu povo ganhou. Nas mãos de uma mulher o inimigo entregou. E tudo aconteceu como a serva do Senhor profetizou. Se levante, mulher, representa o Senhor. Em tuas mãos a vitória Deus já entregou. Prepare as armas, essa guerra você vai lutar. Mesmo sendo minoria, você vai ganhar, pois em tuas mãos vitória Deus entregará. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Se levanta e profetiza, é hora de lutar. Mesmo sendo minoria, você vai ganhar. Se Deus falou e está falado, não vai apagar a sua promessa. Não importa a força do teu inimigo, o teu Deus é poderoso e Ele é contigo. Por muitos anos você já lutou e sofreu. Se levanta e profetiza, porque a vitória é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. Porque a vitória é do povo de Deus. De Deus. A vitória é sua. Aleluia! A vitória do povo de Deus! Aleluia! Estava aqui com a pastora Vânia, que a gente é empolgada, irmão. Se deixar, a gente dá um pulo aqui. Eita glória! Amados, esse programa é para animar você. É para dar uma sacudida aí nos soldados de Cristo. A igreja ela é sempre vitoriosa, ela é militante, será triunfante. Nós ainda continuaremos de pé. Aleluia. E agora é hora de mandar os alô. Mas antes de mandar os alô, eu não posso deixar de falar dessa serva do Senhor que me veste todas as semanas, a Keila Costa Moda. O que você está esperando? Segue ela agora mesmo nas redes sociais, @Keila Costa Moda. Vista você também este propósito. Hoje ela me deixou ungidamente mais bonita. Daqui a pouco você vai me ver de pé. Não perca tempo. Siga ela no Instagram. Mas Priscila, eu não moro aí na região da Grande Vitória. Ela entrega em todo o território nacional.
Natal. Vista você também este propósito. Você ungidamente mais bonita, moda feminina, masculina, infantil, infanto-juvenil e até acessórios. É com a Keila Costa Moda. Amém? E agora vamos mandar os nossos alôs. Os alôs que eu recebi é sobre o programa Influenciando ou Influenciados, né? Também muito peculiar para esse tempo. Nós fomos chamados para influenciar, não para sermos influenciados. Amém? E meu alô vai para Nájira Muniz, ela me escreve de Blumenau, Santa Catarina. Paz, pastora Priscila, o tema retrata uma responsabilidade da igreja, influenciando vidas, mas a confronta ao mesmo tempo com as influências que recebe e segue. Um abraço a todos da equipe. Obrigada, Nájira, e obrigada por estar acompanhando o programa Interação Gospel. Um alô para Lígia Maurílio Reis, ela me escreve de Nilópolis, Rio. Graça e paz, mensagem que nos chama a atenção para o nosso papel neste mundo e o cuidado que precisamos ter com as influências que recebemos. Manda aquele alô para a comunidade cristã Água Viva de Nilópolis. Um abraço a você, Lígia, e a todos os irmãos da comunidade cristã Água Viva de Nilópolis. Um abraço ao missionário Roberval Pereira, ele me escreve de Rabat, Marrocos. A paz do Senhor Jesus, peço a oração dos irmãos por nossa vida, ministério e desafios enfrentados aqui no Marrocos fazendo a obra. São muitas dificuldades como idioma, a fé islâmica e costumes do lugar, mas o Senhor da Seara nos dará graça e favor. Um abraço aos irmãos do Brasil. Amém. Um abraço missionário. Eu creio que Deus é contigo e nenhuma barreira cultural, nenhuma barreira linguística, nenhuma barreira religiosa irá paralisar os planos de Deus para o Marrocos através da sua vida. Creia nisso. Um abraço a Eliamara Bastos, ela me escreve de Marília, São Paulo. A paz, toda vez que vai este cantor no programa, foi o cantor Lauro Pimentel, me lembro muito do meu pai já falecido, pois ele mostra o mesmo amor ao Senhor ao cantar, faz com a alma. Mande um alô para a família Bastos, ligadinha nos programas. Um alô a toda a família Bastos, em especial a você, Eliamara. Um abraço também para Lucélia Nunes Mendes, ela me escreve de Diadema, São Paulo. Paz do Senhor, que palavra confrontadora, missionária, muito necessária ao povo de Deus. Usei o tema na minha célula e foi muito produtivo. Mande um alô para a minha igreja, a New Life Church. Um abraço a todos os irmãos da New Life Church e a você, Lucélia, por esse meio tão abençoado. Um abraço também para Murilo Rosa Guiar. Ele me escreve de Cascavel, Paraná. Graça e paz, pastora, que bênção a mensagem. Uma sacudida na igreja. Falou muito ao meu coração. Deus os abençoe. Um abraço, Murilo. Obrigada por nos acompanhar sempre. Missionária, um abraço também à missionária Rutileia Assis. Ela me escreve de Anápolis, Goiás. Paz, irmã Priscila, aqui é a missionária Rutileia, fazendo a obra aqui em Anápolis. Continuamos acompanhando as programações e aprendendo com os convidados e com a senhora, uma bênção. Mande um alô para a Igreja Evangélica Pedra Angular de Anápolis, pastor Bento Silva. Um abraço a todos os irmãos de Goiás. Um abraço ao pastor Bento Silva. Um abraço a toda a Igreja Evangélica Pedra Angular de Anápolis. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanham o programa Interação Gospel e estão acompanhando a TV IBMS. Vocês não imaginam a alegria que eu sinto com cada e-mail que nós recebemos, porque, volto a repetir, os e-mails de vocês me mostram o que Deus está fazendo e aonde a palavra está alcançando atrás dessas câmeras aqui do estúdio da TV IBMS.
Agora, não saia daí, ainda não acabou, porque a pastora Vânia, no final, ainda vai orar por vocês. Mas vamos adorar um pouquinho mais com o cantor Daniel Nascimento. Vamos adorar o Senhor. Eu quero agradecer a toda a TV IBMS nessa noite. Estou aqui vestindo Drica Modas, a calça da Drica, o sapato é da Meire Calçados, a camisa da Atos 2, da Vani, lá de Jacaraípe. Sou muito grato por essa oportunidade de estar aí, sendo bênção na tua vida. Do outro lado, que essas canções venham ser como start para um novo tempo ser iniciado na tua vida. Em nome de Jesus. Hoje alguém falou pra mim da sua vida, que você está no beco sem saída, buscando solução. Dos projetos que criou não deu em nada, e as portas que bateu estão fechadas. Grandes decepções. Triste a caminha na sombra do fracasso, vendo os seus sonhos irem de água abaixo, sem chances de voltar. Mas amigo, o que eu tenho pra dizer, deixe que alguém luta por você. Deu a vida pra dar vida à sua vida. Ele é o caminho dos seus caminhos, Ele é a verdade e não mentira. Mesmo quando está sozinho e se eu estiver perdido, nesse túnel Ele é a luz. Ele é a porta de partida, Ele tem planos pra sua vida. Ele conhece o teu viver, hoje vai te socorrer, porque Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é o caminho que você precisa. O socorro bem presente para a tua história é Ele. Aleluia. Triste a caminhada à sombra do fracasso, vendo os seus sonhos irem de água abaixo, sem chances de voltar. Mas amigo, o que eu tenho pra dizer, nesse mundo alguém luta por você. Deu a vida pra dar vida à sua vida. Ele é o caminho dos seus caminhos, Ele é a verdade e não mentira. Mesmo quando estou sozinho e se estiver perdido, nesse túnel Ele é a luz. Ele é a porta de partida, Ele tem planos pra sua vida. Ele conhece o teu viver, hoje vai te socorrer, porque Ele é Jesus. Ele conhece o teu viver, hoje vai te socorrer, porque Ele é Jesus. Creia, Ele é Jesus. Ele é Jesus. Aleluia. Eita glória. Obrigada, viu, Daniel, por estar aqui conosco. Fale pra gente os seus contatos, a rede social, para que as pessoas possam te acompanhar e te convidar. Sim, vou começar pelos contatos. Gente, os contatos, eu convido você a falar comigo mesmo. É 27 99769 9727 ou 98877 9667. Repete devagar.
27 99769 9727 ou 98877 9667. Tá lá, Instagram, Daniel Nascimento, Daniel Nascimento cantor. No YouTube, cantor Daniel Nascimento, coloca Daniel Nascimento Profetiza, você já vai me achar lá, o meu canal, tá? E no Facebook eu tô lá, Daniel Nascimento também. Amém, Aí você amém. vai me achar rapidinho. Instagram, Daniel Nascimento Cantor. Daniel Nascimento Cantor. Nós estamos lá. Amém. Daniel, muito obrigada. É isso, eu que agradeço. Meu Deus, foi um presente. Sou muito grato. Manda um abraço, ele é a ovelha do pastor Jonas. Isso. Manda um abraço ao pastor Jonas, a quem eu e Léo amamos muito. Guardamos um carinho imenso pelo pastor Jonas. Continua nessa jornada, cantando, profetizando. E já vou falar em breve, Daniel Nascimento no Vitrine Music, amém? Com certeza. E eu sou muito grato à pastora Amém. Priscila Cedro. Nós nos conhecemos, gente, numa situação muito Foi, inusitada. foi. Ela foi um canal de Deus na minha vida e foi através disso que eu conheci ela. Foi. E estou aqui Verdade. aprendendo que hoje, gente, eu absorvi tanto. Agora Mas eu tenho as pastora armas Vânia é uma certas benção. para lutar. Isso aí, Porque quando você adquire conhecimento, isso aí. o seu campo da ignorância, ele o é preenchido. povo perece por falta de conhecimento. Então, pega cada palavra aí que foi falado, absorva. Absorve, vai ser bênção na tua vida. Eu sou muito grato pela TV IBMS, toda a igreja, todos, muito grato mesmo, estou muito feliz Amém. por estar aqui. Amém. E grato a você, pastora Priscila, que você é uma Amém. bênção, né? Você que é uma bênção. É cedro, gente. É cedro. Vem, pastora Vânia, eu quero te agradecer. Abençoada. E, amados, eu fiz um curso com a pastora Vânia sobre batalha espiritual, intercessão. O que ela falou aqui é porque nós andamos um pouquinho, levemente, sobre o curso, porque ele é muito profundo, requer muita profundidade, muito tempo, às vezes dias, às vezes um dia só não esgota e fica corrido, mesmo que a gente ficou o dia inteiro lá, mas não é suficiente. Então, assim, foi muito profundo. Se você quiser esse curso na sua igreja, é abençoador, é tremendo. E é interessante como num curso se manifesta a presença de Deus. E Deus fala. Pastora Vânia, qual o contato, né, de redes sociais, qual o contato que as pessoas podem ter com a senhora para adquirir os seus materiais, porque ela também tem material, e o curso também? Isso. Eu só tenho Facebook, tá? Porque fiquei avessa Instagram, mas o contato é direto comigo. No 27 99602 7051. Repete mais uma vez, pastor. 99602 7051. 27, porque o nosso DDD aqui é 27. Isso. E no Facebook? O Facebook é Vânia Vargas. Vânia Vargas. Isso aí também. Vânia Vargas. Gente, eu não estou assim, querendo maximizar. É muito abençoador. Gente. Deus, ela é a nossa Valnice Milhões. Meu Deus do céu. Não é? E você vê a pastora Vânia ministrando, é a Valnice. É a nossa Valnice aqui do Espírito Gente, Santo. na verdade, eu fui treinada pela apóstola Valnice Milhões. Ai, tá Aí, vendo ó. aí? Foi ela que eu me converti com ela Coisa e fui linda. treinada por ela. Glória a Jesus. Então é uma reprodução, vamos dizer assim, né? Verdade. Mas ao longo dos anos eu fui ministrando sobre batalha espiritual e isso foi crescendo, então foi vindo a necessidade de aumentar e o próprio Deus foi, né, acertando tudo. Então hoje o seminário começa com oração, porque eu vi que as pessoas precisavam entender o que é oração, a importância, a intercessão e aí a batalha espiritual, que é uma das fases da intercessão, né? E o material do seminário é o livro que eu escrevi, né? Que chama Amém. Agora é Guerra. Aleluia. Agora é guerra, querido.
pincelamos um pouco sobre batalha espiritual. Nós estamos vivendo um tempo no nosso país que eu não poderia perder a oportunidade de discutir esse assunto, porque eu sei que vai atingir estados agora, você vê pelos alôs, estados e brasileiros em outras nações que eu não posso ver pessoalmente, mas a palavra vai chegar e vai despertar os soldados nos mais diversos lugares, eu tenho certeza disso. E eu não posso perder a chance de ter uma grande intercessora aqui do meu lado e não pedir para que ela faça essa oração, não só pela nossa nação, mas por você que está nos assistindo. Amém. Daniel, pastora Vânia, eu não tenho palavras para agradecer. Que o céu possa recompensá-los de uma forma que eu jamais conseguiria. Eu que estou grato, que agora eu virei um guerreiro de verdade, porque eu estou diante de duas guerreiras. Gente, o que ela falou ali, se for só um resumo, meu Deus do céu, o que é um seminário? Gente, é muito conteúdo, é vivência, é fé, é coragem, é batalha, é ser guerreira de verdade. Não é ser omisso, é partir para a guerra com as armas. Eu tô saindo daqui munido. Nossa, pelo amor de Deus. Nós estamos juntos nessa coisa batalha. Linda. Agora eu vou pedir para a pastora. Aqui. Amém. Gratidão mesmo, sim, pastora. E assim, tão feliz, né, de ver a TV IBMS. Porque a gente conversava aqui nos bastidores, ela está alcançando lugares que antes estavam, né, sem essa instrução, porque os pastores já trabalham com ensino, o que já era um referencial. Né? Então, agora, esse ensino está alcançando nações. E isso é assim, algo extraordinário. É o final. Nós estamos na reta final. Amém. E como ferramenta, Deus colocou isso na mão de vocês. Louvado seja o Senhor, amém, porque isso vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Amém. Né? Pastora Vânia, ore ao Senhor. Amém. Pai, nós queremos colocar cada pessoa que vai receber esta palavra. Nós queremos, Senhor, que o Senhor venha atingir corações e mentes. Que nessa noite o Senhor possa estar quebrando cadeias de pensamentos, ó Deus, que estavam acorrentadas, que estavam, Senhor, totalmente aprisionadas em coisas erradas, mundanas, na desesperança, na angústia, na aflição. Que isso venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Que toda voz de trevas nos ouvidos dessas pessoas, todo levante das trevas, Senhor, venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito imundo que avança contra a casa, a família, a saúde, os negócios, a profissão de cada pessoa que vai nos ouvir através dessa oração, nós amarramos esses espíritos demoníacos e damos uma ordem: solta essas vidas agora, solta os seus caminhos, solta as suas casas, suas famílias, em nome do Senhor Jesus. Deus de glória, eu trago à existência a tua palavra que diz que o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, que essas obras que o diabo tem intentado, tem alcançado contra as vidas, elas sejam quebradas, destruídas agora, como uma realidade. Senhor, arranca a cegueira daquele que está com os olhos travados. Desentope os ouvidos daquele que tem os ouvidos agravados, para que ouçam a tua voz, para que se rendam aos teus pés, para que, Senhor, tenha um encontro genuíno com o Senhor, para que avancem, Senhor, no crescimento com o Senhor. Tua palavra fala que é de degrau em degrau que nós devemos te conhecer e prosseguir em te conhecer, e que cada um que nos ouve nessa noite, Senhor, possa sim estar ganhando este conhecimento, esse crescimento, aprofundamento na tua presença. E eu oro sim, Deus, pela nossa nação. Deus, eu coloco diante do Senhor aquilo que eu tenho posto todas as noites. Deus, o Senhor
não pode mentir, o Senhor não volta atrás, o Senhor tem uma promessa para o Brasil, nós temos um encargo como nação, diante de todas as nações, porque de nós partirá o avivamento, o último avivamento, nós vamos incendiar as nações com o Evangelho, isso ainda não aconteceu. Deus então age. Eu conheço o Senhor não de ouvir dizer, mas de te ver agir. Eu sei que o Senhor está agindo, mas nós queremos os teus sinais. Fala aos teus profetas, Senhor, executa o teu querer, a tua perfeita vontade. Senhor, nos mostra para que lado o Senhor está caminhando, porque aonde o Senhor marcar, nós vamos pisar. Aquilo que o Senhor disser, nós vamos fazer. E eu creio que hoje o Senhor diz a nós que é um tempo de marchar, é um tempo de executar, é um tempo de não sair da fronteira, aleluia, é um tempo de não sair de cima do muro, é um tempo de não voltar atrás, porque o teu coração não tem prazer naquele que volta atrás, é aquele, Senhor, que vive pela fé, que caminha olhando para o alvo, para frente, para cima. Eu creio que os teus planos jamais poderão ser frustrados. E nós confiamos no Senhor. Deus, mas eu peço por cada pessoa que se dispôs a ir às ruas, guarda, livra, protege, separa essas vidas, coloca ao redor delas uma redoma. Senhor, destaca os teus anjos de guerra, dá ordem a eles a respeito do povo do Brasil, para que não haja confusão, para que não haja mortes, para que não haja, Senhor, guerra, Senhor, coisas que vão ferir, machucar inocentes. Deus de glória, destaca os teus anjos para pôr ordem nas coisas, para que depois venha o progresso. Nós ainda esperamos no Senhor, porque o teu nome é Senhor dos exércitos, e o Senhor vai à frente de nós. Senhor, essa peleja não é nossa, é do Senhor, e nós o adoramos, porque sabemos e já te agradecemos pelo resultado da batalha, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Seja abençoado. Até o próximo programa Interação Gospel. Aleluia!